Ronaldão tem muitos brasileiros fortes na Copa Sul-Americana, inclusive o seu Corinthians. E agora a gente passa limpo o que aconteceu no sorteio da Sula. Copa Sul-Americana, outrora vista como o patinho feio pelos clubes brasileiros, vem ganhando a simpatia dos torcedores. Até porque, dos 7 representantes em 2025, nenhum conquistou a competição. Nas últimas 4 edições, ao menos uma equipe brasileira chegou à final da Copa Sul-Americana. Em 2025, serão 32 equipes divididas em 8 grupos. Classificam-se os melhores de cada grupo. E os segundos colocados disputam um play-off contra os melhores terceiros colocados da Libertadores da América, para aí sim definir as oitavas de final. O sorteio da fase de grupos realizado em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, definiu o caminho dos brasileiros. Com 7 participantes, o único grupo que não tem Brasil é o A, que conta com o tradicionalíssimo Independiente da Argentina, Guarani do Paraguai, Nacional Potosí da Bolívia e Boston River do Uruguai. No grupo B, pinta o primeiro time brasileiro, o Vitória, que volta à competição após 8 anos. E enfrenta pela primeira vez o Defensa y Justicia da Argentina, Universidade Católica do Equador e Cerro Largo do Uruguai. Semifinalista da Copa Sul-Americana de 2024, quando foi eliminado pelo Racing da Argentina, o Corinthians, que caiu na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, ficou no pote 4. E foi o último a entrar no grupo C e joga contra o América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e Racing do Uruguai. O primeiro time brasileiro cabeça de chave é o Grêmio. No grupo D, terá como adversários o Godoy Cruz da Argentina e, pela primeira vez em sua história, encara o Sportivo Luqueño do Paraguai e o Atlético Grau do Peru. Outro brazuca cabeça de chave é o Cruzeiro. Pelo grupo E, tem confrontos inéditos contra Palestino do Chile, União Santa Fé da Argentina e Muxuquiruna do Equador. O grupo F tem o Fluminense como o primeiro sorteado e o time carioca terá pela frente União Espanhola do Chile e a primeira vez contra Once Caldas da Colômbia e San José da Bolívia. O Vasco, que retorna à Copa Sul-Americana após 5 anos, está no grupo G, que tem como cabeça de chave o Lanús da Argentina. O Cruz Maltino também enfrenta adversários inéditos. Vai à Venezuela pegar a Academia Puerto Cabello e ao Peru para jogar contra o Melgar. Por fim, o grupo H, o último cabeça de chave é o Atlético Mineiro, que mede forças com o Caracas da Venezuela e encara pela primeira vez em sua história o Cienciano do Peru e o Deportivo Iquique do Chile. Vamos para o grupo do Vasco? Grupo G, Lanús, Puerto Cabello, da Venezuela, e o Melgar, do Peru. 4 conhecidos. Eu ia falar isso, esqueci do grupo do Vasco. São clubes que... o Vasco dos brasileiros, acho que foi o que deu mais azar. Você acha que esse é o mais difícil? Eu acho que é. Isso tudo a gente está falando agora, antes da bola rolar, né? Mas também pelo momento do Vasco, né, Joana? O Vasco é um clube que está passando por reestruturação dentro de campo, fora de campo, a questão da SAF. Então, assim, o Vasco, eu acho que é um grupo bem complicado. Difícil. Vamos ao grupo do Vasco, então, que podemos ter Vasco contra Vasco, hein? Tá sabendo? Não, deixa eu chegar no grupo do Internacional e do Bahia na Libertadores. Você vai ver. Um dos adversários do Vasco, vamos lá. Um dos adversários do Vasco treina, pode botar na tela aí de novo, treina então tá, então vamos ajeitar o Vasco da Gama, então tá bom. Um dos adversários do Vasco tem um treinador chamado Vasco, mas não é contra o Vasco que o Vasco estreia. Estão conseguindo alcançar o negócio? Vamos lá, então. 8ª participação do Vasco na Sul-Americana, esteve fora da competição por 5 anos, tá voltando agora, a melhor campanha foi em 2011 do Vasco, chegando à semifinal da competição, tá? Então, lembra, foi aí que começou, se você fosse sincera... Porque foi o jogo que todo mundo lembra, né? Contra o Aurora, goleado, o Universitário do Peru também, mas essa foi a melhor campanha, tá? Acabou caindo para a Universidade de Chile, aquela época. Universidade de Chile de quem, aquela época? Melhor campanha do Vasco, Vargas e Sampaoli. Eu estava nesse jogo. É mesmo? Lá no Chile. E o que você achava do Sampaoli na época? Achava interessante, mas eu não conhecia o Sampaoli pessoa, só conhecia o jogo
Do São Paulo. Mas hoje, conhecendo apenas o jogo, o que você acha? Na época era interessante. E hoje? Hoje eu não quero. Não tô tem fora. tanto interesse. Hoje tá passando. Não tem tanto Hoje interesse. eu não tenho interesse nem Já no vi- jogo e nem na pessoa. Já vi, mais ou menos, Você e não... sabe que o São Paulo foi criticado porque ele ficou um tempo no Brasil e não aprendeu a dar bom dia em português, né? Mas dizem que ele nunca deu bom dia Nem em nenhum espanhol. idioma. Então tá. Então, Essa é a fama dele. a Nossa, gente todo não lugar que sabe se passa. ele sabia dar bom dia em espanhol também, porque a gente não chegou a ouvir. Agora vamos para os grupos da Sul-Americana, então. Como é que eles ficaram? Com, mais uma vez, uma participação importante dos clubes brasileiros. Está aí a repercussão nos jornais, nos grupos da Sul-Americana. Desculpa, tem aí os caminhos de Flu Vasco, que a gente mostrou o extra na abertura, né? Aliás, se a gente pensar assim, nos grandes de cada estado, o Rio é o único com participação total, né? Que tem os 4 grandes. Minas tem Atlético Cruzeiro, mas não tem o América. Não tem o América, E o Inter e o Grêmio, né? O Grêmio e o Inter. O Grêmio, o Inter, o Grêmio aqui, na Sul-Americana, e o Inter na Libertadores, né? A Juventude não tá. A Bom, Juventude não tá. não tem o Juventude Exato. como representante da Série A, né? Bom, aí estão os grupos da Sul-Americana. O grupo do Vasco vai ter como rival o Lanús, que é um time também que é o time argentino, Barreto. Agora eu não vou lembrar de cabeça qual foi o último ano em que o Lanús não participou de uma competição internacional, mas é o time argentino com mais participações seguidas atualmente em competições Conmebol. É um trabalho muito bem feito pelo Lanús, um time da grande Buenos Aires, e que vai encarar o Vasco, que está voltando a disputar a Copa Sul-Americana. Então são os dois grupos, em relação a brasileiros, que tem um concorrente, ou mais de um concorrente direto por essa primeira vaga, que garante, né, uma ida às oitavas de final da Sul-Americana, fugindo daquele play-off. Alguém enrolado aí nesse sorteio, não? Todo mundo... Da Sul-Americana? Pensar nos brasileiros, né? Eu acho, eu não sei se o Sibila concorda, eu acho o grupo do Fluminense difícil, sabe? Eu acho. O Once Caldas foi campeão. Mas esse San José é um E o San San José José novo. Mas é de Oruro. Mas é de Oruro, que é O 3 problema não é o São José, é a altitude. A altitude é a mesma. Mas a União Espanhola tá bem mal das pernas também no Campeonato Chileno. Eu já acho o grupo mais complicado, o grupo do Corinthians mesmo, porque pega o Huracan, que é o time que até a última rodada estava disputando com o Vélez e perde para o Vélez, que acaba virando campeão argentino, um time de camisa, time de torcida, vai pegar também o América de Cali, 4 vezes vice-campeão da Libertadores, e que tem o Quinteiro, justamente o jogador que fez 2 gols contra o Corinthians, jogando com a camisa do Racing, da Sul-Americana do ano passado. É um grupo bem chato esse do Corinthians, eu acho o mais complicado. Acho que para o Vasco existe um caminho acessível, mas vai disputar com o maior clube de bairro do mundo, como os torcedores do Lanús gostam de falar, a vaga, né, o primeiro lugar, mas eu acho que há condições, a depender, obviamente, de como esse time vai se desenvolver nas rodadas também do Brasileiro. Adversário do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vasco conheceu os adversários dele na Sul-Americana. Tivemos o sorteio ontem da Sul-Americana, o Vasco estava de olho e a Camila Barbieri está de olho para trazer as novidades do Vasco, do último treinamento e como está essa preparação para a estreia no Brasileiro. Barbieri, boa tarde, bem-vinda. A avaliação foi boa desse grupo? Então, Luiz, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Tem 2 semanas, vamos dizer assim, né, praticamente, porque a estreia do Santos no Brasileiro é dia 30, mas a fase de grupo da Sul-Americana já começa a partir do dia 1º. E olha, vou fazer a minha avaliação particular, viu? O Lanús, claro que é o mais forte aí desse grupo, o grupo G. Então, vamos repassar aqui antes de tudo para a gente fazer essa avaliação, né? O Vasco vai enfrentar o Lanús da Argentina, que é o único desse grupo que já foi campeão sul-americano. Isso foi em 2013. Aí tem um time, a Academia Puerto Cabello da Venezuela, que não é tão expressivo assim, né? E também o Melgar do Peru. Bom, aí é aquele negócio, né? Os torcedores podem fazer a avaliação. Acho que, claro, o Lanús aí acaba sendo um pouco mais a pedreira desse grupo G. E durante essa fase de preparação, né? Claro que envolve também a recuperação de alguns jogadores. Eu já vou repassar, mas antes deixa eu falar o que é a agenda do Vasco para hoje. O Vasco hoje vai abrir o treino, a gente sempre fica
feliz, né, quando os times abrem o treino pra gente poder acompanhar hoje à tarde. Antes, às 3 horas da tarde, vai ter uma coletiva do Verratti. Verratti, que foi um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com 6 gols, ao lado do Max, do Sampaio Corrêa, e também do Germancano, do Fluminense. Foi o artilheiro do Vasco no ano passado no Campeonato Brasileiro, com 12 gols. E ele vai fazer uma coletiva, vai falar com a imprensa também sobre essa preparação para o Campeonato Brasileiro, o que o Vasco está fazendo para se preparar, enfim, também com certeza vão repercutir aí esse sorteio da Copa Sul-Americana, o Vasco que enfrenta então o Santos no dia 30 aqui em São Januário. E aí, até o dia 30, Luiz, tem claro toda essa questão da preparação e da recuperação de alguns jogadores importantes que estão no departamento médico. A grande expectativa do torcedor vascaíno é em relação ao Adson, né? Ele teve um problema na tíbia no ano passado, passou por cirurgia. No comecinho desse ano teve que fazer uma correção da placa que foi colocada na tíbia, mas ele já está fazendo trabalho em campo e ele deve ser relacionado nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Então, tem grande expectativa para esse retorno do Adson, que foi um jogador importante no ano passado. Além dele, o Coutinho também recuperação de lesão na coxa, também o Tietê, o Estrela e o David um pouco mais lá para frente, né, para o Vasco ter à disposição. Mas tudo isso, todo esse preparativo, toda essa preparação vai ser então para essa estreia do Brasileiro e também já visando, claro, a Sul-Americana, o Vasco que volta a essa competição depois de 5 anos. Então hoje, à tarde, recapitulando, Verratti vai falar com a imprensa e logo na sequência a imprensa vai poder acompanhar então esse treino que vai ser aberto no total, viu? Não é aqueles 15 minutos só de aquecimento não. E a gente vai poder ver então como é que estão esses jogadores se recuperando já e se preparando para esse retorno aí, né, do que o Vasco tem aí no decorrer da temporada com o Brasileirão também e Sul-Americana, Luiz. Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama. Aí a parada é com você, Breno Monsef. Vamos lá, ontem no sorteio da Sul-Americana, o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol da Vasco SAF, deu uma entrevista à Cazé TV sobre 2 assuntos importantes. A gente acredita essa entrevista, o áudio que a gente vai reproduzir agora, sobre 2 falas importantíssimas. A primeira, reforços. O Vasco trouxe 3 nomes nessa janela de atacantes, o Benjamin Garré, o Nuno Moreira e o Lloyd Augusto, e o Marcelo Santana responde se o Vasco vai buscar mais nomes nessa janela. Essa janela que a gente tem no Brasil é uma janela de correção, até ali o dia 10, 11 de abril. Pode ser que a gente traga um jogador, talvez 2, não é garantido que a gente vai contratar nenhum nem 2, mas a gente tem observado algumas situações. Talvez um atleta ali para o setor ofensivo nesse primeiro momento seja a principal necessidade. Zagueiro a gente não tem conversado, outras posições menos assim, talvez um atacante. E o Marcelo Santana também fala sobre Felipe Coutinho, voltando aos treinos de lesão, depois da lesão, um edema na coxa, e o contrato de empréstimo do Coutinho vai até o meio do ano, até 30 de junho. E o Marcelo Santana responde se o Vasco vai tentar prorrogar esse contrato de empréstimo. A gente está avaliando também junto ao próprio atleta. O Coutinho ainda tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. A gente sabe da importância dele, o crescimento que ele já sinaliza nessa temporada, que ele teve a possibilidade de fazer uma pré-temporada, se condicionar melhor, tá adaptado, tá feliz. E se essa história continuar de maneira positiva no meio do ano, com certeza a gente vai tentar uma prolongação do contrato do Felipe. Então tá aí o Marcelo Santana, diretor de futebol da Vasco SAF. Se trouxer reforços, 1 ou 2 atacantes, ainda reavaliando também se vão tentar prorrogar o contrato de empréstimo com o Felipe Coutinho. Azevedo? Eu acho que esse é um tema que vem sendo um dos mais debatidos entre os torcedores do Vasco, né, Gabriel? A prorrogação ou não de contrato do Coutinho, né? Não, eu acho que o Coutinho é um jogador que a qualidade é inquestionável, mas a gente precisa ver isso acontecendo dentro de campo. É óbvio que pensar numa renovação dentro de um patamar que o Vasco consiga arcar pode ser positivo, sim. Eu gostaria de aguardar um pouco mais de tempo até tomar uma decisão se eu intento ser favorável ou não a sequência do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco. É um elenco hoje que tem até uma certa qualidade, mas que talvez não esteja pronto para prender de uma peça como o Coutinho. Ao mesmo tempo tu vai me questionar, Gabriel, mas ele também não tá jogando isso tudo. Ele não tá mudando a realidade do Vasco, realmente. De repente um brasileiro, maior sequência de jogos, Sul-Americana, Copa do Brasil, o futebol dele venha a desabrochar de vez, ele não viva só de lampejos. É uma situação complexa, difícil, cara. Se cabe dentro do orçamento, eu acho que vale esticar um pouquinho mais o contrato deles. Não sei nem se vai ter essa possibilidade junto ao clube dele na Inglaterra. Mas é difícil também de chegar agora e dizer, não, manda embora, libera, e a gente tenta se virar de outra forma, sendo que o Vasco claramente tem uma dificuldade no mercado. Hoje a gente vê um Vasco completamente perdido, a realidade é essa.
né? Existe uma tentativa de consertar, de recolocar o trem nos trilhos, né? No meio da viagem, com contratações, enfim, pontuais. Aí tem o Garré, tem o Nuno, como a gente falou, tem o Lloyd, mas é tudo na aposta, né, cara? O problema do Vasco é muito mais amplo do que a simples contratação pontual desses jogadores. A gente tá falando de um Vasco que precisa se reestruturar administrativamente. Enquanto isso não acontece, fica muito difícil aqui de eu cobrar até um movimento mais incisivo de mercado. Hoje, o que o Vasco pode contratar é o Nuno. O que o Vasco pode contratar é o Lloyd Augusto, é o Garré. Dificilmente vai fugir muito disso. Vasco da Gama é um clube com limitações orçamentárias. Quem tem limitação tem que apelar para a criatividade. A criatividade tem horas que funciona, que é uma beleza. Você acerta 2, 3 contratações, o seu time sai de mediano para bom ou para excelente, e aí você consegue um objetivo grande na temporada. Agora, se você erra também 2 ou 3 tiros no mercado, seu elenco se enfraquece, você perde opções ao longo do ano e não consegue desenvolver tão bem num Campeonato Brasileiro, por exemplo, aí fica da metade para baixo da tabela. Eu acho que o Vasco precisa cada vez mais focar na sua reestruturação, em buscar um investidor. Não tô dizendo que é fácil, eu sei que é complexo, eu sei que é um tema que a gente vem debatendo e que não é tão simples de ser resolvido, mas enquanto o Vasco não conserta a questão do investimento da SAF, é muito difícil. Tudo que vem abaixo disso está comprometido. É um Vasco limitado, é um Vasco dependendo de Coutinho, de Payet, é um Vasco tendo que contratar apostas, jogadores que nem sempre entregam aquilo que é o necessário. E é isso, cara. Quando você tem limitações, você acerta muito, mas você erra bastante também. E isso acaba te distanciando de ser uma equipe de primeiro patamar aqui no futebol brasileiro. Bom, Copa Sul-Americana. E aí? O raciocínio que eu tive do Fluminense, né, pro Vasco é o inverso. Como o Vasco estava no segundo pote, que não era o pote dos cabeças de chave, eu imaginava um grupo mais complexo. E acabou caindo um grupo... Assim, é um grupo competitivo, óbvio. O Vasco não é bicho-papão, né, Azevedo? Mas é um grupo que dá pro Vasco avançar. Acho que o Vasco vai brigar pela liderança com o Lanús e no ruim vai ficar com aquela segunda vaga. Eu acho que o Lanús é o adversário mais o time argentino, complicado né? Um time ali, né? habituado a disputar as competições, a Sul-Americana, a Libertadores. E um rival tradicional do Vasco. Teve um jogo em 2012 em São Januário, histórico, né? Que a torcida explodiu. Diego Souza, eu acho que foi o Diego Souza fazendo um gol, enfim. É um confronto que já tem uma certa tradição, né? Eu acho que é um confronto que promete ser complicado, ainda mais lá. Agora, vamos pegar os outros adversários. O Melgar do Peru. Os times peruanos são bem frágeis, cara. São times muito abaixo. Agora, tem altitude. Tem cerca de 2.200 metros também de altitude. Não me lembro agora o nome da cidade onde o Melgar joga. Então, isso complica um pouco. A mesma situação, eu falei do Fluminense, que vai encarar um time de 4.000 metros de altitude e outro de 2.000. 2.000 dá pra jogar. Dá. Mas atrapalha. Isso pode deixar o jogo um pouco mais complicado. Agora, em compensação, o Vasco pegou o Puerto Cabello, que é um time venezuelano fraquíssimo. Um time jovem. Um time sem nenhum poder aquisitivo, sem nenhuma força técnica. Eu imagino que o Vasco vai disputar a liderança ali com o Lanús. E aí, de repente, avança como líder. Na pior das hipóteses, como eu falei, eu vejo o Vasco, pelo menos na segunda colocação, tendo que jogar aquele play-off contra um terceiro colocado da Libertadores da América. Mas, repito, pro cenário que se mostrava para um time que não era cabeça de chave, eu acho que foi um grupo até tranquilo pro Vasco. Vamos lá, rapaziada. O Cadu Bernardo tá dizendo o seguinte aqui. Azevedo Gabriel, eu tô vendo muito vascaíno chamando esse grupo da Sul-Americana de difícil e reclamando das viagens. Uma amostra de como o Vasco se pequenou e desacostumou aos jogos internacionais. Não, mas quem reclama das viagens, eu acho até que tem certa razão, porque a logística é chata, né, Azevedo? Desgasta. Veja bem, você viajar pra Venezuela pra jogar contra o Puerto Cabello não significa muita coisa. É uma viagem chata, mas você geralmente chega lá e ganha o jogo. Mas isso acaba atrapalhando o pré, você tem que viajar um pouquinho antes, volta um pouquinho depois, e aí você tá com um jogo sul-americano encavalado entre 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, e isso atrapalha. É a logística, mesma coisa. O Melgar do Peru é um time que joga em altitude, aí envolve você jogar acima do nível do mar. Em relação à logística é chatinho, sim, eu concordo. Mas falando de nível técnico, eu acho que o Vasco está acima de pelo menos 2 adversários e vai lutar de igual para igual com o adversário argentino, que é o Lanús. O Thiago Pacheco tá lembrando que o Melgar é de Arequipa. Arequipa, né? São 2.000, posso até confirmar aqui, mas um pouco mais de 2.000 metros de altitude. Não é uma altitude daquela absurda, mas acaba atrapalha, tendo uma certa influência, né? 2.300 metros de altitude. Com licença, pro clube que tá sem grana também 2.300? Tem esse custo. 2.300. É o mesmo de Bogotá. É, mesmo de Bogotá. Ou seja, chato, mas dá pra jogar. Suportável. Mas e a grana, né? Se o clube tá sem grana, fazer essas viagens aí... Não, mas aí isso aí tem você fatura ao longo da competição. Não é um prejuízo. Vamos lá, rapaziada, participando por aqui. E alguém perguntou sobre o angolano... Tem que achar aqui agora, né? Que é sobre o Lloyd...
Não vou achar aqui, já me perdi. O Luiz Rodrigues, sim, vocês Luiz acham Rodrigues. que o angolano é melhor que o Max? No Vasco não sabem nada de contratação. Ele tá falando do Max e do Sampaio Correia, né? Eu não vou fazer essa comparação direto, porque o Max é muito jovem, um jogador que atuou basicamente ali pelo Sampaio Correia, um time pequeno do Rio. E o Lodge Augusto, bem ou mal, um jogador um pouquinho mais rodado pelo futebol do exterior. Eu não faria essa comparação, mas eu já deixei aqui minha opinião de que vale a pena sim fazer um investimento no Max. Para um clube como o Vasco, que tem limitações financeiras, apostar num jovem como o Max pode fazer sim.